As enzimas são muito bem distribuídas em diversos tecidos. Então, podemos, como nós vimos no mapa metabólico, encontrar enzimas em praticamente todos os tecidos do organismo. Entretanto, a enzimologia clínica ela conseguiu mapear todas as enzimas, os tecidos onde elas são produzidas, para que possamos ter ideia de que o aumento daquela enzima poderá estar relacionado com a determinado tecido. Por exemplo, a alanina aminotransferase, a aspartato aminotransferase, a colinesterase e a gama-glutamiltransferase são enzimas que são produzidas por hepatócitos. Portanto, o aumento dessas enzimas está relacionado com problemas hepáticos. Principalmente, nós vamos ver que essas enzimas também são produzidas por outros órgãos, mas elas, quando combinadas, elas dão um resultado muito mais adequado, muito mais interessante. A alanina aminotransferase, a creatina quinase e a lactato desidrogenase são produzidas por células do coração. Então, problemas cardíacos estão relacionados também com o aumento dessas enzimas. A amilase pancreática tripsina são produzidas pelas células pancreáticas. A fosfatase ácida é produzida por células prostáticas, portanto, o aumento dessa enzima está relacionado com problemas prostáticos. A gama-glutamiltransferase e a fosfatase alcalina está relacionada com problemas renais. Amilase salivar, problemas da glândula salivar. E a alanina aminotransferase, aspartato aminotransferase, lactato desidrogenase e creatina quinase com problemas musculares, né, no músculo esquelético. Então, nós podemos deduzir daí que o aumento dessas enzimas no soro poderá estar relacionadas com esses diversos órgãos ou com problemas nesses diversos órgãos. Bem, essas enzimas elas são secretadas na forma de isoenzimas. O que seria isoenzimas? O próprio nome está dizendo, são enzimas iguais. Iso é uma palavra que significa igual. Então, isoenzimas são formas múltiplas de uma mesma enzima, de uma enzima que catalisa a mesma reação bioquímica. Entretanto, as isoenzimas, elas possuem estruturas moleculares e estruturas proteicas diferentes. Portanto, elas apresentam diferenças nas propriedades físicas, diferenças na resistência e inativação. Algumas delas são produzidas por genes idênticos, que através de um processo chamado splicing alternativo, elas dão enzimas diferentes, mas outras são formadas a partir de genes diferentes, nas quais as proteínas posteriormente vão se interrelacionar, que são as chamadas enzimas híbridas. São associações de isoenzimas. Cada uma dessas cadeias proteicas é chamada de subunidade. Elas podem se associar na forma de duas cadeias, que são os dímeros, ou na forma de 4 cadeias, que são os tetrâmeros. Aqui nós temos um slide mostrando a teoria da origem das isoenzimas. Então, dois genes diferentes produzem 2 RNAs mensageiros diferentes, que vão ser traduzidos em 2 cadeias polipeptídicas diferentes. A cadeia A e a cadeia B, que pode se relacionar com outras cadeias A, formando dímeros, podem se relacionar com outras cadeias B, formando dímeros mistos ou tetrâmeros, ou cadeias das mais variadas capacidades de combinação. As isoenzimas híbridas, elas não se distribuem uniformemente pelos tecidos, pelo contrário, elas são muito bem variadas. Então, isso nos dá uma outra perspectiva das enzimas. Não é só você dizer, a lactato desidrogenase ela é produzida pelo tecido tal. A lactato desidrogenase existe em diversas formas.
diversas combinações. A lactato desidrogenase, ela é expressa, ela se apresenta na forma de combinação de subunidades. A cadeia polipeptídica chamada H, ela é sintetizada exclusivamente por células cardíacas, enquanto que a cadeia M, ela é sintetizada e expressa exclusivamente por células do músculo esquelético. Então nós vamos ver mais adiante, mas que a combinação dessas cadeias vai dizer exatamente qual tecido. E essas cadeias H e M, elas se juntam e elas se combinam na forma de tetrâmeros. São 4 cadeias que se juntam. A creatinoquinase, ela possui 2 subunidades diferentes também, uma M, que é a muscular, e uma B, que é a cerebral. Uma enzima, uma cadeia exclusivamente expressa em neurônios. Também se juntam na forma de dímeros, e a gente vai ver mais adiante como isso pode ser importante para a distribuição. Então nós temos aqui a creatinoquinase, a cerebral, a B, a muscular, que formam dímeros de diversas formas. Então nós temos 3 creatinoquinase. A creatinoquinase 1, aqui não é a creatinoquinase 12, é a creatinoquinase 2, CK2 e CK3. A CK1 é formada por 2 dímeros, 2 subunidades BB, a CK2 por uma M e uma B, e a CK3 por 2 subunidades musculares, 2 subunidades M. O exemplo da lactato desidrogenase, nós temos a subunidade H, que é cardíaca, e a M, que é muscular, que podem formar aqui 5 tipos de lactato desidrogenase. A LDH1, formado por 4 subunidades H, a LH2 por 3H e 1M, a LH3 por 2M e 2H, a LH4 por 3M e 1H, e a LDH5 por todas as subunidades M. Como é distribuída essas isoenzimas? Nós podemos ver aqui no slide, por exemplo, que a lactato desidrogenase ela pode ser distribuída no coração e nos eritrócitos, se a lactato desidrogenase for a lactato desidrogenase 1 e 2. A lactato desidrogenase 3 é encontrada no rim, nas plaquetas e no pulmão. E a lactato desidrogenase 4 e 5 é encontrada no músculo esquelético, mas encontrada também no fígado. Isso nos dá um indício de que o aumento diferencial da lactato desidrogenase, não necessariamente está ligada, por exemplo, ao músculo, mas ela pode estar ligada também ao coração, pode estar ligada ao eritrócito, pode estar ligada ao rim. Já a creatinoquinase, nós temos que a CK1 é encontrada basicamente no músculo esquelético e no coração. CK2 é encontrada de 15 a 40% no músculo cardíaco e 1 a 2% no músculo esquelético, e a CK3 no cérebro. Então, se nós tivermos um aumento, por exemplo, da CK1 sem aumento de CK2, nós podemos dizer que nós teremos um problema basicamente esquelético, porque se aumentar CK1 e CK2, é a fibra cardíaca que está sintetizando. Se nós tivermos um aumento da CK3, nós temos aqui problemas no tecido cerebral. Nesse slide nós estamos mostrando alguém que teve um infarto do miocárdio, esse aqui, paciente que teve um infarto do miocárdio. O C, um paciente que tem uma doença hepática. E o B é uma pessoa que não está com nenhuma doença, nenhuma dessas doenças. Então, nós estamos vendo as isoenzimas da lactato desidrogenase. Inicialmente, é importante vocês saberem como é que essa lactato desidrogenase chega a ter esse resultado aqui. Então, o sangue ele vai ser coletado, vai ser centrifugado, vai ser separado o soro. Esse soro vai ser utilizado numa reação em um polímero, polímero de poliacrilamida, na qual a enzima proteína vai migrar. E essa migração ela depois vai ser marcada com um anticorpo
lactato desidrogenase que se quer investigar, né? Que essa reação é chamada de Western blot. E esse gel de poliacrilamida depois ele vai ser transferido para uma membrana de acetato de celulose, que é o que nós estamos vendo aqui à direita. Então, ao transferir para uma membrana de acetato de celulose, essas bandas que nós estamos vendo são exatamente transferidas para a membrana de nitrocelulose do acetato de nitrocelulose da mesma forma, o mesmo bandeamento, a mesma espessura, a mesma opacidade, digamos assim. E por que é transferido para uma membrana de uma membrana de acetato de celulose? Porque essa membrana ela vai ser colocada no aparelho para que lê a densidade da membrana, e essa luz, ao passar pela membrana, ela vai ser absorvida pelas bandas onde ficaram mais escuras. Então nós podemos ver aqui justamente a conversão da transmitância ou da absorbância em virtude do tipo de banda que passou. Então nós podemos ver, por exemplo, que a lactato desidrogenase 1 e que a lactato desidrogenase 2 ela é muito mais expressa em uma pessoa que teve um problema cardíaco, que teve um infarto agudo do miocárdio, do que na pessoa normal. Ao contrário, se nós temos alguém que teve um problema, uma doença hepática, a lactato desidrogenase 1 e 2 ela praticamente permanece inalterada em relação ao normal, mas a lactato desidrogenase 5 ela teve um aumento significativo, indicando que as diferentes isoenzimas podem ser importantes, podem colaborar com o diagnóstico de determinadas doenças. Os testes enzimáticos, eles têm que levar em consideração pelo menos 4 fatores: a distribuição das isoenzimas nos tecidos, onde o que eu quero investigar, onde essa isoenzima pode ser encontrada, a massa do órgão lesado, se está funcionando normal ou não, a localização intracelular dessas enzimas e a taxa de depuração. E como eu falei, todos os resultados enzimáticos eles devem ser levados em consideração ou devem ser avaliados juntamente com outras análises. A própria análise clínica, outras enzimas ou outros parâmetros bioquímicos também devem ser levados em consideração para se tirar uma conclusão. Mas utilizar a enzima como reagente analítico. Então, o que é um reagente analítico? Um reagente analítico é uma determinada substância que vai nos dar um resultado na qual podemos analisar ele por parâmetros clínicos. Então, nós temos algumas vantagens de usar enzimas, desde que possamos utilizar segundo as capacidades enzimáticas. Então, com pH ótimo, com temperatura ótima, com concentração de substrato, com concentração de enzima, com cofatores, com tempo da reação, tudo isso vai influenciar. Então, se usarmos as enzimas como reagente analítico, utilizando esses parâmetros, nós teremos algumas vantagens, como maior especificidade, a substância ser dosada. Se nós simplesmente pegamos uma substância, coletamos um material biológico e dosamos aquela substância com um espectrofotômetro, por exemplo, nós podemos estar tendo interferentes. Se nós medimos uma substância produzida por uma reação enzimática, nós teremos um resultado bem mais específico do que simplesmente a produção da substância no organismo. Também, outra vantagem, não precisa de etapa preliminar, nem de separação, nem de purificação. Só pegar enzima, substrato e medir a sua capacidade de transformar em produto. E também algo que se deve fazer também é preferir enzimas com especificidade absoluta, como uricase, urease e a glicose oxidase.
São enzimas que reagem exclusivamente e unicamente com um substrato e não com outros, não reconhecem outros substratos. Então, nas análises das enzimas, nós devemos levar em consideração se a distribuição tecidual ela é ampla, e a distribuição tecidual ser ampla, ela tem um valor diagnóstico limitado, uma vez que você pode encontrar essa enzima em diversos tecidos. Qualquer um deles pode ser responsável pelo aumento enzimático. Ou a distribuição tecidual restrita, ou em poucos tecidos, vai ter um diagnóstico específico. Em termos de diagnóstico, devemos também considerar que a proporção das enzimas varia de tecido para tecido e que o aparecimento destas no plasma também é diferente. Então, se você tem uma lesão hepática, uma lesão renal ou uma lesão em qualquer outro tecido, nós teremos tempos diferentes na qual essa enzima pode aparecer no plasma. Alguns erros são bem frequentes quando se faz dosagem de enzimas, como escolher o anticoagulante. Alguns anticoagulantes eles são inibidores enzimáticos. De praxe, o que se faz é, para dosar a enzima, dose no soro. E o que é soro? Soro é quando o sangue é coletado, colocado em um tubo, e esse tubo ele não tem anticoagulante. Se não tem anticoagulante, todo o coágulo vai ser formado e o líquido liberado vai ser o soro depois da centrifugação. Então, de praxe, é melhor sempre utilizar dosagem enzimática no soro, porque alguns anticoagulantes podem inibir as enzimas. Hemólise também é um problema sério, a gente vai ver mais adiante. Outro erro é na estase venosa, quando se faz o garroteamento para coleta do sangue. Muito tempo que esse sangue fique parado vai dar interferência na atividade enzimática. Se a quantidade de sangue também for desproporcional à quantidade de anticoagulante, a própria coagulação também vai interferir. E o sangue, um soro muito lipêmico, também teremos problema na medição da atividade enzimática. Então, como eu falei, olha, alguns anticoagulantes eles inibem enzimas. Então, a amilase é inibida pelo oxalato, pelo citrato, pelo EDTA. As transaminases são inibidas pelo oxalato. A gama-GT, a gama-glutamiltransferase é inibida pelo citrato, pelo oxalato, e a lactatase hidrogenase é inibida pela heparina. Então, quer dosar a enzima? Dose no soro sem anticoagulante. Hemólise. Quando nós quebramos muitas hemácias, as hemácias são células que contêm enzimas. Então, se nós destruímos essas células, nós aumentamos o teor enzimático da nossa amostra. Então, basicamente, se acontece hemólise, nós temos aumento de fosfatase ácida e de lactato deshidrogenase. Essas enzimas são encontradas muito abundantemente nas hemácias, nos eritrócitos, e, portanto, o sangue não deve conter hemólise. Estase venosa. Então, se nós garroteamos uma amostra de sangue por muito tempo, nós temos aí mostrando as hemácias circulando dentro do vaso sanguíneo dessa moça, nós teremos uma hipóxia. Então, nós temos o vaso sanguíneo, e esse vaso sanguíneo está rico em hemácias, e por esses vasos sanguíneos circulam também essas hemácias que estão carregando o oxigênio. Se nós garroteamos por muito tempo, essa parte aqui, a parte que vai estar desculpa, a parte que vai estar garroteada, ela vai ter hipóxia e, portanto, vai ter um aumento da permeabilidade celular. Além disso, nós teremos um aumento das transaminases, da lactato deshidrogenase e da fosfatase ácida, em virtude desse aumento da permeabilidade celular. A coagulação. Então, se nós tivermos células
ou as próprias hemácias que ficaram dentro, né? Se nós deixarmos o soro, né, tá coagulado, nós deixarmos o soro por muito tempo com coágulo, nós teremos uma desintegração de hemácias, consequentemente liberação das enzimas contidas no interior dessas hemácias. E a lipemia, o que a lipemia influencia? Um soro lipêmico é um soro na qual tem uma grande quantidade de lipídios. Os lipídios, eles impedem ou eles diminuem a passagem da luz. E muitas das determinações, se não todas as determinações enzimáticas, elas são feitas baseadas na conversão de um substrato em produto esse colorido, que depois vai ser dosado por um espectrofotômetro, vai ser medida a passagem da luz por essa amostra aqui. Se o soro é muito lipêmico, ele vai absorver muita luz. Então, nós teremos aí, portanto, uma diminuição da medição da capacidade da formação do produto original. Então, como eu falei para vocês, o material biológico ele é coletado, o sangue é coletado, sem anticoagulante. Ele vai sofrer uma centrifugação para separar. Rapidamente tem que separar esse soro, colocar aqui no microtúbulo e medir se for medir a atividade enzimática. E essa medida de atividade enzimática é feita por um espectrofotômetro, na qual a luz ela é calculada o quanto é emitido, o quanto chega ao detector e o quanto foi absorvida pela amostra. Quanto maior a concentração do produto que se quer medir, maior a concentração, maior a atividade enzimática. E essa enzima, ou melhor, essa luz, ela possui um comprimento de onda específico para o produto que se quer analisar. Se nós temos aqui uma enzima produzindo um produto, esse produto ele absorve em 340 nanômetros, a luz precisa ser polarizada no comprimento de 340 nanômetros, porque senão não vai absorver no comprimento máximo na qual aquela substância absorve. Se o produto formado for em 640 nanômetros, da mesma forma, a luz precisa ser em 640. Então, nós teremos aí que o produto vai determinar qual o comprimento de onda dessa luz. E na conservação da amostra, que erros são encontrados? Primeiro, erros no tempo na qual a amostra fica em contato com o coágulo, por exemplo. Então, o mais brevemente possível, tem de se transferir o conteúdo do soro para um outro tubo para se fazer a medida. Se essa medida não puder ser feita imediatamente, ela precisa ser conservada. Conservação ideal é 4 graus Celsius, ou seja, temperatura de geladeira. Nunca, jamais congelar a enzima. Se você congela a enzima, vai perder a sua forma, vai desnaturar. E, consequentemente, nós teremos diminuição da atividade enzimática. Nessa tabela, eu mostro quanto tempo a enzima perde atividade em determinadas temperaturas. Se nós olharmos, por exemplo, a ST a 4 graus Celsius ou a 25 graus Celsius, em um dia ela perde 2% da sua atividade em qual temperatura ambiente ou na temperatura de geladeira. Depois de 7 dias, nós teremos um prejuízo de 12% a 4 graus Celsius e 13% a 25 graus Celsius. Então, a temperatura praticamente não influencia na dosagem da ST, mas o tempo a qual essa dosagem é feita influencia. Mas se nós verificarmos já a ALT, depois de 7 dias, nós teremos 20% de perda da atividade enzimática a 4 graus Celsius e 39%, ou seja, quase 40% da atividade enzimática vai ser diminuída se a temperatura for temperatura ambiente. Então, de praxe, olha, a CK, creatina quinase, 2% vai perder a 4 graus e 19% a 25 graus. É muito. Então, de praxe, sempre que for feita a coleta de sangue,
imediatamente faz centrifugação, separa e guarda na geladeira e o mais rápido possível dosar essa enzima. Então, pessoal, chegamos ao fim da parte 1. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem seus comentários, deixem suas dúvidas, que o mais rápido possível eu irei respondê-las. Até a próxima, até a parte 2. Muito obrigado.